E aí, gente, Enem Ciência aqui. Essa aula 17 nosso curso sobre Inteligência Artificial Geral. E hoje eu vou para um tema que eu não abordei nessa série até agora. E que eu nem abordei na série sobre computação quântica, né? No curso do canal sobre computação quântica. Então a gente vai falar hoje sobre artigos focados unicamente, tem poucos, tá? Especificamente nesse tema, em Strong AI quântica ou AGI, né? Que é Inteligência Artificial Geral. O objetivo é criar um modelo de IA generalizado usando hardware diferente. Não é nada assim revolucionário, assim. É algo. Tudo que tem a ver com computação quântica com inteligência artificial é a quântica tentando fazer a inteligência artificial ficar mais rápida. É só isso. Não é nada tipo tão incrível quanto parece, né? Porque você pensa que, nossa, tá juntando muita coisa, né? Mas, então, os principais papers que eu vou ler vai ser do Perrier, aqui também do Michael Timothy Bennett. Basicamente, a ideia é criar um modelo de IA quântica, né? Não vou dizer que foi bem sucedido nisso, né? Exatamente, mas enfim. Não necessariamente esse modelo eu acredito nele, tá? Ele vai dizer, né? Nossa missão, né? Nossa taxonomia tem quatro domínios, né? Que são algoritmos, né, clássicos de inteligência artificial geral. E aí você tem os quânticos associados a isso e a mistura de ambos, né? Pra quem não sabe, todo tipo de computador quântico que existe, ele é híbrido. Você não consegue armazenar informação, mesmo em memória randômica, tipo memória RAM, usando hardware quântico. Você tem que usar hardware clássico. Também armazenar longo prazo, né, no estilo HD da vida, também tem que ser clássico. Não tem como armazenar informação computada num hardware quântico. O que significa que ele é quântico? Que ele usa um hardware que de alguma forma usa rotações de partículas para gerar zeros e uns, como a gente já viu no curso anterior. Então, basicamente você tem aqui nos modelos do clássico, né? O modelo tradicional de inteligência artificial, normalmente o AIXI é um dos principais, ou pode ser o modelo do Lag Hutter, que eu já falei nos cursos, nas aulas anteriores, né? Se você nesse estágio não sabe o que é Lag Hutter, errou. Eu testei isso um bilhão de vezes aqui. E aí você tem aqui a parte quântica e a parte clássica sendo computada. Basicamente é isso. Então, aqui, o clássico, que aqui é o quântico, né? Inteiramente quântico, mas não totalmente, né? Você tem uma parte clássica aqui. É, de input do ambiente clássico, né? Então, como eu disse, né? Você tem parte da computação sendo feita de forma quântica e o resto sendo clássico. Por razões óbvias, né? Ele vai dizer, né? Começando nessa análise de ontologia quântica, nós postulamos, com base na mecânica quântica em si mesmo, e alguns postulados eu não creio que faz lógica em relação a isso ser uma coisa boa, realmente vai ajudar para fazer uma AGI, tá? Então eu discordo de muitos pontos desse artigo, mas enfim, pelo menos da forma que foi dita, né? Ele vai dizer, por exemplo, mensuramento de estados quânticos é estocástico, né? Pelo princípio das integrais de Heisenberg, você não consegue saber a posição da partícula e o momentum dela simultaneamente. Tem a superposição de status não tendo valor mensurável anterior a eles, por razões óbvias. E, de forma diferente de sistemas clássicos, o mensuramento da probabilidade projeta superposições, né? Então, a lógica da mecânica quântica é diferente da clássica, né? Então, em vez de ser booleana, ela é não booleana, né? A lógica clássica ela é booleana e a quântica ela é não booleana e ela é em lattice, né? Então, aqui é clássica e a quântica é em lattice, né? Não ortogonal. Nem tudo comuta e coisas do tipo, né? Então é totalmente diferente, né? Esses aspectos. Embora tu pode projetar coisas de um lado pro outro, tá? Até o Dirac, né, escreveu um artigo muito famoso nessa questão, que é o do Lagrangiano, né? Ele mostrou que dá pra você simular coisas no quântico com o clássico também.
Mas enfim, não vem ao caso aqui. Sistemas quânticos e ambientes podem ficar entrelaçados, né? Embora seus resultados são separáveis, né? Então, esse símbolo significa uma matriz de densidade, de probabilidade, né? Então, esse rho aqui significa isso. Uma matriz de densidade de probabilidade em relação a parâmetros que você tem no sistema. Isso vai ser diferente do que seria a evolução unitária desse sistema, né? Que isso aqui chama tensor. Você tem um grupo de matrizes, agora você tem um tensor que vai ter um monte de matrizes. Tem uma distribuição delas, né? Então, a matriz em si, com, com os índices A e E, é diferente do- de ambas separadas, né? Tem ambas separadas com um tensor no meio. Então, essa é a ideia, né? Aí isso evolve, obviamente, para uma questão de Schrödinger, né? E blá blá blá. Então, a questão que ele quer falar é que é diferente, né? A lógica por trás da mecânica clássica quântica. O exemplo proeminente de AGI clássica, né, é o IXI, que usa inferências bayesianas, né, históricas, né. Assim, o histórico do seu sistema é usado como referência. Vou tentar lembrar de cor aqui. Basicamente, você tem HT, o histórico, sendo igual a ações. Na verdade, eu vou colocar aqui como soma, né? A soma, opa, soma de ações, recompensas, coloco todos os mesmos índices, tá? Recompensas observáveis. Tem tudo a ver com reinforcement learning, tá? Tem um quiz do canal só sobre isso. Recompensas observáveis, ações, eu acho que também estado, né? TS, né? Então você tem I sendo igual a zero até N. Você tem N ações, N recompensas, N observáveis, N estados. Observar os estados pode ter várias coisas, né? É o input do sistema. E o histórico é basicamente quase incalculável nesse modelo do AIXI. Tem que usar ele como base para fazer inferências em relação ao futuro. Forma hierárquica, tá? Então não é que o sistema robótico vai guardar toda a informação que ele vai coletar ao longo do tempo, imagem que ele coleta e tal, vídeo. Não, é hierárquico, né? É porque o cérebro também faz de forma hierárquica, né? Grande parte da informação que nós vemos no nosso dia a dia, nós esquecemos. Por isso que você não esquece o que você comeu uma semana atrás desse mesmo dia. Então você tem aqui uma maximização das ações, né? Eu vou colocar essa equação aqui. Então você tem uma maximização das ações ao longo do tempo T, com a soma é, parâmetros new dentro do contexto global, parâmetros. Tá aqui em cima também, né? Que é o histórico, né? Que eu acabei de desenhar aqui. Só fiz de forma diferente. Aqui ele pôs só ações e ambiente, mas no fim é a mesma coisa. Esse ambiente também ele tá incluindo observáveis e estados. Aí você tem função aqui, o seu histórico, ao longo do tempo, o seu histórico passado, né? Aí você faz a soma da maximização das ações atuais, que é T mais um. O seu ambiente, ET, então aqui é o ambiente, né? Então, o seu input. Aí você, vou continuar aqui. Mesma equação, tá? Aí vai ser um produto tensorial isso aqui. Aí você vai ter o ambiente ao longo do tempo, né? É uma cor mais viva. E aí vai fazer a maximização de todas as ações. Basicamente essa parte aqui é a maximização de todas as ações. No ambiente que o sistema está. Pode ser um robô no, um agente no jogo do Super Mario Bros. Pode ser um robô
tentando dirigir um carro, enfim, não importa. E aí você tem esse GT, obviamente seu subjetivo, né? Ao longo do tempo, seus gols. Aí você tem um produto do vetor J, condicionado ao ambiente, né? Então, são conjunto de vetores do seu ambiente, condicionados ao histórico, ou seja, de forma mais simples, né? O seu sistema vai agir com base nas mudanças do ambiente, ok? Então, mudanças ambiente são os vetores associados ao seu input, condicionado ao seu histórico, condicionado à sua experiência, né? Então, com base na experiência, ele vai entender o que está acontecendo agora, né? Vai entender o que tem que fazer. Então, por exemplo, vamos supor, eu te jogo numa floresta com um cantil, um, um facão de militar, né? Uma bússola e você tem que voltar pra casa. Você nunca fez isso. Tu tem quase nenhuma experiência. O ambiente ele tá, muda constantemente, né? Você tá andando ali e tal, o ambiente ele vai mudando. E você vai adquirindo experiência, tentar, né? Pra tentar, com base no que você já sabe, sobreviver ali. Obviamente, quem tem um histórico com conhecimento nesse tema maior, um conhecimento maior bayesiano, né? Ele tem consegue acessar a informação passada. Se ele tivesse amnésia, ele não conseguiria, por exemplo. Mas ele consegue acessar no seu hipocampo informação passada sobre esse tema, da forma que Deus criou o cérebro para fazer isso. Então ele sairia melhor. Então a questão é, o seu conhecimento que você armazena na sua memória, sendo acessível, permite que você eh, seja melhor em fazer diversas tarefas e funções. Nesse caso, sobreviver numa floresta. Então aqui ele vai dizer que edificar, né, que é o ambiente, vai ser os observáveis e recompensas, né? Aqui é K, que é o padrão, né? E aí você tem uma chamada de mistura bayesiana, U, de ambientes semicomputáveis. Por que é semicomputável? Porque basicamente no fim você está computando números reais, tá? Esse troço no fim vai ser computação de números reais. As suas ações, elas no fim vão computar números reais. E as suas recompensas, números racionais. O fim de tudo, o input final é a ação, né? De números reais. Por isso que é difícil pra caramba computar isso, né? E aí você vai ter que essa mistura vai ser. Vou fazer tudo aqui. A soma do ambiente vai ser esse E1. Esse dois pontos M é uma concatenação dizendo que é a soma do seu ambiente. Então, vamos supor que você rodou o seu sistema robótico por um dia. Vai ser 24 horas de input do seu ambiente. E as suas ações, né? A soma das suas ações vai ser igual a soma de new dentro de O, que vai ser 2 elevado a menos k, que provavelmente é complexidade Kolmogorov. Aqui, ó. Complexidade Kolmogorov. Esse new ele vai ter também um tamanho, né? E custo computacional, né? Quanto maior ele for, né? Se você rodar um robô por 5 minutos e por versus 3 dias, obviamente a quantidade de informação processada é maior em 3 dias, por razões óbvias, né? Ele rodou por mais tempo. Aqui, complexidade Kolmogorov. E aqui tudo junto novamente. Então aqui é basicamente esse 2 elevado a menos k é o tamanho da complexidade do problema e essa parte que eu vou desenhar em verde, outra cor, eu ponho em azul. É o problema em si, né? Ambiente e as ações, certo? Então, perdão, eu falei que GT é os objetivos, GT é o compensas descontadas, né? Que é a função gama, né? Tá? Um erro aí. Bom, enquanto o XI é incomputável, porque você computa números reais, no fim isso vira incomputável, no fim você precisa de números reais para computar, né? Você tem variantes que podem ser usadas e tal, aí você tem o histórico que eu já falei,
tem um mapa de percepção, né? Atualizações de memória, coisas do tipo. Você tem a parte de percepção, vai ser o ambiente. E a percepção do ambiente do sistema. É, e aqui você vai ter a noção de Hilbert Space, né? Então você pode aqui, na parte na versão quântica disso, né? Então, de forma diferente da clássica, né? Aqui você vai ter um Hilbert Space, que vai ser basicamente a soma dos estados quânticos do seu sistema. É, Hilbert Space A e E. Você tem o estado interno do agente, se mudando ao longo do tempo T, né? Então você tem uma distribuição de probabilidade e densidade ρA ao longo do tempo, está dentro do seu conjunto total de matrizes que representam a sua função de probabilidade e densidade. É muito importante que se você quiser, veja o curso de computação quântica do canal. Você vê o curso de computação quântica do canal, o de Reinforcement Learning, e há nos games. Não, vê todos de inteligência artificial e vê todos de computação quântica, você vai entender muito melhor isso que eu tô falando, tá? Mas, enfim, não é difícil. Depois que você aprende, né? Aí você tem esse estado, tem a história, crenças e modelo interno do sistema, né? As policies. Você tem o ambiente, né? Você dá aqui a distribuição de probabilidade das duas funções, né? Ao longo do tempo. Tá dentro do conjunto global delas, né? Que vai ser a distribui, distribuição de probabilidade conjunta de ambas, né? E que obviamente A corresponde às ações do sistema. Então você tem um conjunto de ações e ambiente. Só que agora a gente não tá usando mais a versão clássica, tá usando a versão quântica, né? O que que muda? O que muda são o input. Agora você tem um input que não é clássico, né? Um canal não clássico. Você tá tentando computar os números reais da mesma forma. No fim você vai armazenar de forma clássica, mas quer fazer que o sistema fique melhor, né? Mais rápido. Então, você tem um canal unitário chamado U, A de T. Então você tem vai representar as ações do sistema, que é parte desses hamiltonianos. Aí você vai ter o canal unitário, tendo os dois chamado de X. O canal unitário é tipo um programa, tá? Então, você tem a computação disso e o complexo conjugado dessa mesma função. O que é complexo conjugado na mecânica quântica, né? Então, por exemplo, vou chamar um elemento de A. Eu vou dizer que A é igual a A prime. Eu posso dizer também que um é o inverso do outro. Vamos supor que isso aqui é o spin para cima e isso aqui é o spin para baixo. Porque eles estão em entrelaçamento quântico, eles são quando, por exemplo, esse daqui é para vamos supor que outra versão, aqui é a primeira versão. Vamos supor que o A é a rotação da partícula, tá? Pode ter um fóton, vamos supor. São fótons. Não precisa ser fóton, tá? Mas na primeira mensuração, o primeiro o A deu para cima e o outro, obviamente, vai ser o contrário, porque eles são ortogonais. Esse símbolo significa ortogonal, ao contrário do outro. Então, por exemplo, eu tenho uma reta e agora eu tenho uma horizontal, perdão, na vertical e agora na horizontal. Uma é ortogonal à outra, certo? Elas são contrárias, né? É a mesma coisa aqui. Aí agora eu vou de outra cor. Vamos supor que na segunda mensuração, aqui foi para baixo e como aqui foi para baixo, aqui foi para cima. Pelo princípio da síntese de Heisenberg, eu não consigo prever qual vai ser, mas eu consigo às vezes controlar, dependendo. Então, ponto que o complexo conjugado é ao contrário do outro. Então, isso aqui representa toda a evolução de sistema quântico. É isso. Desse canal unitário. Então, você tem um canal quântico, que vai ter as observações. Vamos ver lá. Tem aqui o canal ao longo do tempo. Vai mensurar tudo isso. A gente ainda está usando zeros e uns por sinal. Então, aqui a gente tem o ambiente. Vai ter as ações, rodando isso daqui ao longo do tempo. É, estando dentro das observáveis, né?
Pi gigante é um conjunto de observáveis. Vamos dizer aqui o alfabeto clássico de observações. Não são observáveis. Observáveis é input, tá? Por exemplo, observável de um robô que tem uma câmera. É a visão que ele tem. Os pixels na tela, né? Aí você vai ter mapeamento entre sistema. É, em que vai ter mapeamentos futuros e passados, um dentro do outro. E você vai poder pegar o trace. O trace é basicamente a soma dos elementos diagonais de uma matriz. E tu quer pegar o trace da matriz, os elementos na diagonal, exatamente para você. E isso é importante para você mensurar o estado, né? Quando você vai mensurar o estado quântico, você precisa calcular o trace da entropia de von Neumann, né? Só aguarda que isso é importante. Se você vê o curso de computação quântica no canal, vai ver que é bem simples de entender. E aí você tem o que é chamado de POVM, é uma forma de um processo marcoviano. Marcoviano? Deixa eu comer. Acho que eu. Vou ver se eu lembro aqui. POVM. Vamos ver. Na verdade, perdão, eu tô pedindo com o processo marcoviano. Na verdade, é um valor, um operador positivo de valor de mensuração na parte quântica, né? Então, aqui, na verdade, é uma questão de mensuramento. Aqui você vai ter mensuramento associado às ações do seu sistema. Então você vai ter o complexo conjugado disso, né? Então tudo vai dar. Todo o meu canal que quer medir as ações do meu agente no ambiente X vai ser igual a essa condição de mensuramento das ações ao longo do tempo. Estão representadas em valores numéricos. E o complexo conjugado disso. Eu já expliquei. A gente põe essa cruz aqui. Às vezes é asterístico, tá? Mas aqui no caso. Vou colocar cruz porque eu aprendi assim, né? Nós assumimos uma mensuração com os observáveis e recompensas, como de forma clássica. No fim, o resultado é clássico, né? Então, tem a soma das recompensas, né? Eles estão usando o reinforce para da mesma forma. Então, recompensas aqui. Aí você tem a função que é computada dessa forma. É basicamente isso. Porque é armazenado de forma clássica, tá? Registradores clássicos. Então, não é armazenado de forma quântica porque no momento é impossível armazenar. E aí, essas ações envolvem o instrumento da equação que a gente viu anteriormente. Então, é, a probabilidade de observar em relação à sua predição ocorre, né? Uma probabilidade. A sua predição deve ser feita, né? K, condicionada às ações do seu sistema. Então, o que eu devo fazer em relação ao que eu estou fazendo? É mais ou menos essa a ideia. Esse tracinho de condicional, né? E você também vai usar como base além das ações, sua probabilidade de densidade, que também envolve o seu histórico de ações. Então, qual que é a diferença do modelo quântico e do clássico? Você tem um histórico de ações, que o seu output final, computados de forma quântica. Outro tipo de hardware, né? E aí, em vermelho aqui, eu vou pôr o trace, né? Nossa, o trace de todo nas predições do ambiente em relação às minhas ações. E a parte quântica aqui, que vai ser o trace de todo o meu input, né? Tá sendo rodado na IA, né? E você vai ter isso com uma partição da probabilidade da minha predição, né? Então a gente atualiza o seu estado interno, o seu histórico para o estado futuro, né? Então aqui é o histórico, o estado histórico e pro futuro, né? Baseado em informação clássica, né? Então você está usando ações, recompensas, perdão, desculpa, ações observáveis e
recompensas clássicas. Só que você tá fazendo o negócio rodar mais rápido de forma, com a parte quântica. Essa é a ideia, né? Basicamente. Aí ele vai falar sobre consequências ontológicas, né? Então, é, os estados, né? Um modelo padrão, né? Assume um set de possíveis ambientes. Eu, CM só a quantidade total de ambiente, que é ambiente em si. Cada, e também na datação anterior, em que você vai ter em números reais, de 0 até 1, funções semicomputáveis. Ou seja, você não vai ter resultados que você está computando números reais exatos, mas você pode. São semicomputáveis é uma função de probabilidade. A gente viu isso na aula 5 dessa série. Acho que foi a aula 5 sobre a questão de probabilidade nesse contexto. O estado do ambiente é clássico e definido através de potenciais coisas desconhecidas pra gente. A gente usa o histórico e tal. Basicamente, esse é o modelo padrão, né? Então, ela interage com o ambiente através das ações, percepções, que basicamente usando a- as observáveis e recompensas, né? Lembrando que observáveis é tipo input que você tem no sistema. Então, você tem a soma aqui do ambiente e ações. E isso assume localidade das ações, né? As ações têm efeitos locais e separabilidade, né? O agente em relação ao ambiente. É... E aí ele cita o que é chamado de teorema da não clonagem, né? O teorema da não clonagem previne uma replicação perfeita de estados arbitrários. Então ele está dizendo que esse sistema ele tende a ser mais, talvez ele possa dizer, independente de cópia. Então, uma coisa assim, eu vou tentar falar de uma forma mais simples, mas o que me parece quando você pergunta qualquer coisa para uma IA, ChatGPT, Gemini, etc., eles dão respostas muito parecidas. Por exemplo, eu estava pesquisando quais são os melhores mangás Dark Fantasy, por exemplo. Ou melhores jogos de Play 1 com base em complexidade, dificuldade, etc. Eu perguntei várias coisas assim pra várias delas, né? Porque eu queria saber realmente. Não tava sendo bons vídeos e sites que mostravam isso. E eles me deram respostas muito boas. É bom pra achar livro e jogo pra jogar também, né? Põe lá, livros mais difíceis na física, né? Aí aparece lá livros bem difíceis, né? Baixa e vê que realmente são difíceis. Então, eu achei o livro lá do. Esse nome do maluco? Esse nome dele. Do russo lá na. Landau. Física, né? Pesquisei lá quais os livros de física mais difíceis. Esse foi um desses que apareceu e me deu interesse, né? Eu tinha visto sendo citado em um vídeo, né, específico, mas enfim. O ponto é que as duas respostas são muito parecidas às vezes. Esse fica meio, nossa, mas é uma. Como se fosse a mesma coisa, praticamente. Com pouca mudança. Então, isso daqui, basicamente, você tem um sistema que ele não é clonável. Em questão de hardware. Não tô dizendo que as IAs clonam em si, mas enfim. Não sei se isso aqui é relevante nesse contexto, né? A parte de aprendizado, né? A AIXI, ele aprende através de atualizando o seu sistema clássico, com base no histórico. Essa é uma forma de indução de Solomonov, com base em teoria da probabilidade clássica. Então, isso tem várias limitações, né? O modelo quântico, ele atualiza seus estados internos baseado em conceitos clássicos, obtidos de mensurações quânticas, né? Então, o ato da observação e aprendizado muda o seu ambiente, o estado do ambiente. Isso que eu não entendi, né? O ato de observação para o sistema para aprender muda o seu ambiente, o estado do ambiente. Eu teria que falar com o autor para entender isso, mas ele tá tentando insinuar um bagulho de interpretação de Heidelberg, não, perdão, de Copenhague da mecânica quântica, de uma forma esquisita. Não tem lógica da questão da observação, do estado e tal. Eu acho que tem uma confusão. O observável aqui, por exemplo, pode ter é o input que chega no seu sistema, no sistema robótico, por exemplo, no seu agente.
Agora, obviamente, quando o ambiente muda, o seu input muda. Mas em que você usar um hardware diferente em relação a coletar esse input, mensurar esse input, muda. Na minha opinião, não muda nada. Então, atualizando o estado de quantum belief, né, de probabilidade de densidade, iria envolver uma atualização de estados quânticos, pela regra de Born, né, que diferem da visão de probabilidade clássica. Então, você tem um sistema probabilístico diferente. E outra coisa que ele fala sobre autorreferência. Eu entendo que esse modelo, o modelo de IA, eles conseguem se auto-melhorar. Tem coisa como meta-learning, etc. Propagation. Mas o termo autorreferência não pode ser usado aqui, na minha opinião. Então, o AIXI, obviamente, é uma máquina de Turing, né? Então, a informação clássica pode ser livremente copiada, usando processamento recursivo. Por contraste, no sistema quântico, o modelo de programa interno faz um encoding de um estado não conhecido, não pode ser copiado e, assim, não pode se auto-inspecionar, né? Como ele some, né? Depois ele não pode se auto-inspecionar. Então, como que você usa um sistema de memória apenas quântico, sem clássico, de forma eficiente, né? Como que ele pode ser capaz de se autorreferenciar, né? Porque se autorreferenciar não é exatamente, poderia pensar que é a noção de self, né? De consciência, de fato. Acho que não foi a intenção do autor. Ok. Agora tem outro paper aqui que fala sobre optimização de hardware, né? De vários autores. A Parrot, ó. Bastante gente da Espanha. Espanha, Áustria, Croácia. Acho que é isso, né? Países aí. Então você tem aqui o agente, sensores, atuadores, e o ambiente que vai tendo input, né? Que são os observáveis. Tem o observáveis, as ações, N ações, e o ambiente, né? Que ele vai mudando ao longo do tempo. A gente viu dessa forma, né? Como a gente viu. Vamos ver a anotação. Eu já esqueci. Vamos ver se eu acho aqui. Enfim, a soma. A gente já viu anteriormente, né? Não sou bom em lembrar de notação, mas basicamente é assim, né? N ao longo do tempo T. E aí, ele vai. Eles estão criando um modelo que é diferente do outro, né? O objetivo é fazer que o sistema fique mais rápido em relação à computação. Então, as percepções do sistema vão ser chamadas de S. Então, percepção. E A são ações. E agora, padrão. Consequências disso. Eu tenho uma coisa que é conhecida na área de A, que é clipes, né? Pode ser clipes de input de vídeo, por exemplo, de texto. Então você tem T igual a diversos clipes que você vai ter, né? De 1 até K clipes. Faz de novo essa merda. CN. Agora, condicionados a CK. Pode ser, por exemplo, clipes de alguém jogando Minecraft, os botões pressionados, a imagem. Pode ser, né? Por exemplo. Um exemplo que eu tô ficando aqui. Então você tem aqui sua percepção. Vai ter uma união. A parte de percepção vai ter uma união com a parte de ações, né? Ok? Na verdade, aqui seria uma intersecção. Tem uma união entre os dois. Enfim. E aí, basicamente, nessa obra, nós vamos considerar os clipes como sequências de certo tamanho, que representam percepções memorizadas, né? Pode ser de imagens, coisas do tipo. E ou também ações, que denotam o mesmo símbolo, né? Então, basicamente é isso. E você vai ter estados internos, memória total e grafos, né? Que representam esses subconjuntos de clipes
representa, por exemplo, se fosse Minecraft, seria o creeper que faz o cara pegar diamante, que faz ele fazer madeira, que faz ele construir uma casa. Pode usar isso como base para ter um sistema de referência, memória do sistema de IA, usando isso como base. Aí você tem o framework deles, que vai ter basicamente uma função F. Já vou explicar. Condicionada a si mesma, estando dentro do conjunto de ações, dentro do conjunto global de percepções. Essa é percepções, né? É. Então, o que significa isso, né? Então, vamos lá. Isso daqui são ações, certo? Ações, percepções. E basicamente, esse F, né? É, é relacionado ao ambiente, né? Então, assim que o set for depletado, indicando por instância que o ambiente mudou sua política, ele vai ser vai ter um reset contendo todas as ações. Ou seja, você quer mudar conforme a música, né? Conforme o ambiente muda, você quer mudar para mais bem sucedido no mesmo. Você tem uma noção condicionada ao ambiente, né? Então aqui é o ambiente. Eu queria condicionado, como se fosse, por exemplo, uma probabilidade do ambiente condicionado às minhas ações, dado o ambiente passado. Então, basicamente, essa é a lógica. É uma função de probabilidade do ambiente condicionado às ações e o histórico. O histórico de ações também, né? Então, é tudo salvo aqui. Nesse histórico pode ter observáveis ações e recompensas, enfim. Como já vi anteriormente em várias aulas dessa série, né? Hum, é bom que você veja essa série na ordem, né? Tá? Porque essa aula aqui é um pouco mais difícil que as outras. E talvez não tanto. Tem a aula 5 foi uma das mais difícil. E aqui vai falar um pouco mais sobre o funcionamento disso. Você tem, vamos supor que PDS seja uma distribuição estacionária de P, né? PS, que é o conjunto de percepções. E FS, o subset de ações. Que tem flags em relação a que deveriam não acontecer, né? São ações que deveriam não acontecer. Então você tem essa distribuição e tem esse tilde aí em cima que é uma função preditiva, né? Vai estimar isso aqui. Que vai ser essa distribuição ao longo do tempo, ionesimamente. Você tem a soma do input J de vetores dentro desse sistema do seu ambiente, computa seu ambiente, por essa função. Aqui você tem IJ, né? Aqui tem I coluna. É uma matriz e que você quer saber. Você quer isso daqui C com CI estiver em FGS. Caso contrário, não funciona, né? Então, qualquer ideia. Se esse for o caso, né? Se no caso a gente tem uma distribuição que comporta dessa forma, dado que I está em FS, ou seja, dado que essa. Aqui é o que eu quero prever, né? Certo? Eu quero prever quais ações eu devo realizar. E se essa ação não for satisfatória, então você não faz ela. Então, somente se você ter partes ionésimas dessa matriz, estando dentro dessa função que entende o ambiente, você quer saber quais ações vão dar merda. Basicamente, vamos supor que amanhã que eu jogo Super Mario. Quais ações vão fazer um Super Mario provavelmente morrer nessa tela que eu nunca joguei? É um ambiente novo, uma tela nova. Tem como eu não morrer? Tem. Às vezes você passa de primeira. Como a IA passa de primeira? Com base na similaridade das telas, né? Coisas que são iguais, inimigos que têm um comportamento igual, porque o inimigo que tem comportamento igual pode usar isso como base para não morrer. Enfim. Aí você tem um agente que tem operadores de fusão. E aí você tem os operadores que são usados dessa forma, né? Então você tem
o processo unitário de percepção com nosso vetor I, né? Nosso conjunto vetorial das matrizes. Então, aqui notação de Dirac, né? Tem a probabilidade dessa função. E a parte de percepção também. De J agora, né? Vai ser igual a complexo conjugado disso aí. Você tem todos os vetores dessa matriz já compostos, e aí no fim você tem toda a produção desse estado de percepção com base em mensuramento apenas em parâmetros quânticos. Então, essa é a ideia. E é a mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Você tem as ações, os estados de percepção, o ambiente, e o agente vai se modulando conforme as flags vão acontecendo. Então, as flags elas vão ajudar o sistema a entender como mudar sua política para fazer as coisas corretamente, né? Então, ele tem que achar o que é útil e o que não é, com base na variável I, né? Da matriz, da linha. E é o que é algoritmo, né? Então, aqui você prepara o sistema, né? Tem a computação aqui dessa distribuição de probabilidade dessas ações que provavelmente são as melhores, que aí são ionésimas, né? E, é, e aqui você tem a notação que descreve se é, no fim, hamiltoniano, né? Então, P e J é uma função de transição de probabilidade. Eu quero achar I, né? Outramente, aqui a gente quer achar I. Mas tem a função de transição de probabilidade que é, obviamente, extremamente importante em processos marcovianos, né? E aí você tem a aplicação de operador, que vai mudar a fase de todos os componentes do estado no primeiro registro, né? E aplicar um operador de reflexão nesse sistema, né? Mudando de forma linear. E no fim você mensura esse primeiro registro. E se caso seja uma ação merda, né? Então, que fale, que encontre isso, né? Então você quer encontrar que essas ações que provavelmente são boas ou ruins. E você tem que realizar o processo novamente, né? Então, uma função interativa que acha os processos ruins e retira os mesmos, né? Então, basicamente é isso. Esse é outro artigo do PRE. Vamos lá. É... Basicamente, ele vai começar... Ele faz a mesma coisa que os outros modelos, tá? Outro artigo anterior dele. Mas ele vai além em alguns outros pontos. Por isso que eu quis citar esse artigo também. Ele vai dizer que sistemas clássicos evolvem numa variedade de fases simplética, né? Não vou entrar em detalhes aqui. É extremamente importante para a ciência da computação essa questão topológica. Observáveis são representadas como funções continuamente diferenciáveis, né, que a gente chama de smooth. Uma função dentro de um manifold simplético dado por C de M. Tá difícil esse mouse. Enquanto sua dinâmica pode ser representada por um Hamiltoniano. E do ponto de vista estatístico por é, estatísticas de Poisson. Também usada nesse contexto, né? Aqui vai usar bastante Hamiltoniano, tá? Que é importante na física. Sistemas quânticos em contraste são descritos por um espaço Hamiltoniano. Perdão, por um Hilbert space. Que é a soma de todos os estados do sistema. Com observáveis representadas por operadores autoadjuntos. Que também, por sinal, não comutam. E basicamente não seguem a lógica booleana. É diferente da forma clássica. A dinâmica dele é governada pela equação de Schrödinger, etc. Né? Então, a dinâmica deles é não comutativa, como eu já disse. É em lattice, né, normalmente. E essa não comutatividade, né, é acompanhada por um sistema quântico com uma superposição de partículas, né, entrelaçamento quântico.
estocacidade de mensuramento, né, pelo princípio da síntese de Heisenberg e outras questões, né. Então a questão é, como que você faz algo computacional nesse contexto? Então continuando, você deu uma pausa ali para tomar água. Nessa formulação, agentes e ambientes são descritos por registros, né, então você tem registros, ok, que são, derivados de um alfabeto clássico de estados, que pode ser clássicos ou quânticos, né. Nós definimos o Hilbert Space, que é dado como X em C desse alfabeto, com uma base computacional a notação de Dirac aqui, S dentro desse alfabeto. Então é basicamente o conjunto de elementos que vão ser usados aqui. É, então, o estado quântico de um registro X é associado com o espaço hamiltoniano aqui, né? X. É isso. É basicamente no Hilbert Space. E aí você tem o operador de densidade, né? Que eu já falei anteriormente. Basicamente é uma matriz, tá? Probabilidade e densidade. Por conta do princípio da densidade de Heisenberg. Você consegue saber posição e momento da partícula num tempo. Aí você tem que ter isso, né? É um operador semidefinido que tem o trace, né? Que é a soma dos elementos diagonais da matriz, que vai ser igual a 1. Por sinal, eu já mostrei como calcular isso com Qiskit, né? Com Python. É um vídeo antigo, deve estar com áudio horrível, tá? Vi- Copiei de Von Neumann no canal. Se quem quiser ver depois. Então, estados clássicos são precisamente aqueles que têm densidade, operadores de densidade, que são diagonais. Pode medir e tal. E basicamente você tem todo operador, uma soma desses estados, conjunto global de estados, de percepção, e aí todos os elementos desse sistema, né? Toda a evolução desse sistema. Aqui é basicamente a evolução desse sistema. Os, os elementos que estão sendo usados aqui, no fim, vão computar o seu output, né? O que você quer fazer é computar suas ações do sistema dado o ambiente. Então, suas ações ao longo do tempo e ao longo do ambiente, ao longo do tempo, a mudança de ambos, né? A diferença é que você está usando um canal quântico. É isso. É, quando transicionando para um substrato quântico, né? O modelo de inteligência artificial geral é descrito pelo vetor e no Hilbert Space, com um operador de densidade, né? Que é padrão. E os observáveis são representadas por operadores autoadjuntos A agindo em H. Então, A agindo em H. E esses operadores que eu creio que descrevem as ações do sistema, né? A dinâmica é governada pelas equações de Schrödinger. O padrão. Vou desenhar só por... Eu já desenhei tantas vezes na curso de computação quântica, né? Mas eu vou colocar aqui, né? Basicamente, essa parte aqui em azul é a partícula em si. Então, se ionésimas partículas. Dado a constante de Planck, né? H bar aqui. Aí você tem a derivada disso ao longo do tempo, porque você quer saber como essa partícula se comporta ao longo do tempo, né? Então, D de T, por exemplo, uma partícula de hidrogênio, né? E aí você tem a densidade de probabilidade do comportamento dessa partícula. Você pode medir, tá? Isso vai ser igual ao Hamiltoniano, que é a soma de tudo isso, dado a mudança nessa matriz, que é a sua probabilidade de densidade. Então, HQ, né, é o Hamiltoniano quântico e basicamente é isso, é não comutativo. Ele está dizendo o básico aqui em relação a operadores nesse contexto. Acabei de tomar iogurte, né? Dizem que é bom pra... Quando fala tomar iogurte, melhor que água. Eu pensei que iria atrapalhar, mas na verdade não. É mais denso, né? Mas... Aí, aqui ele usa uma tabela que ele não usou no artigo anterior. Até por isso que eu quis mostrar isso daqui. Então, aqui é o modelo clássico e aqui o quântico, né? Quais são as diferenças, né? Primeira configuração. No clássico você tem uma memória serial, pixels de sensoriais, coisa do tipo.
No quântico você tem um sistema de expectação de observáveis. Os observáveis. O seu input, ele é computado de outra forma, né? Com hardware diferente, né? Usando em lattice partículas, rotação representando zeros e uns, são usados para inferir correntes hermitianas, né? Porque no fim é o espaço hermitiano. Tá, tudo na computação quântica é hermitiana na prática, né? Tem, por exemplo, o complexo conjugado de A é um processo hermitiano, no fim. Não vou entrar em detalhes, mas. É. Aí você tem, por exemplo, em vez de pixels, de medir os pixels sensorialmente, você tem que fazer uma tomografia desses pixels, enfim, coisa do tipo. É, na questão de momento, né, ele vai dizer que na parte clássica, né, você tem uma diferença finita, derivadas de Q, onde M, a taxa de aprendizado como hiperparâmetro, né, aqui é na parte clássica. Então você tem hiperparâmetros que vão ser usados no seu sistema, né, podem mudar conforme o tempo, você pode escolher e tal. É, no quântico você tem uma variável logarítmica simétrica LI. Eu nem sei como funcionaria isso, tá? Isso daqui é padrão, e a parte da esquerda. Isso é nem faz, nem sei exatamente como funcionaria isso aqui, mas enfim. Essa parte, ela ajuda ao aprendizado, a velocidade de aprendizado, né? Então ele não usa hiperparâmetro, o modelo dele. Não usa gradient descent. Então é isso que tá dizendo, né? Na parte. É, e do Hamiltoniano, o custo do Hamiltoniano, né? Na versão clássica, você tem, é, obviamente, em joules. Isso quer dizer, né? Esse L gigante tem a ver com Hamiltoniano. Então, você tem aqui. Lagrangiano, desculpa. Lagrangiano. Eu não sei exatamente se é a referência do Lagrangiano, né? Mas provavelmente não. Acho que deve ser, né? Aí você tem aqui a propriedade da partícula, a equação de Schrödinger, no geral, em relação à probabilidade de densidade. Tem isso ao longo do tempo. Então, é, ele vai dizer que no clássico você tem um processo de entropia e de custo, né, de geração desse sistema, que é diferente em relação ao quântico, né? O quântico ele é mais eficiente em custo energético, né? Então, a necessidade de em joules, computação em joules de um computador quântico é menor do que um clássico. Em vários problemas, não vou dizer que todos. No geral, ela gasta menos energia. Então, se você pegar um supercomputador em escala, talvez isso seja relevante do é, ponto de vista de custo, né? Benefício, né? Obviamente, eu não sei o custo exatamente de um computador, supercomputador Famitsu da vida no Japão e tal. Basicamente, supercomputadores são vários servidores juntos ali que tentam computar com o máximo de eficiência possível conjuntamente. A eficiência, obviamente, não é 100%. Mas basicamente você tem um custo menor para energético. Por razões óbvias, né? Um custo hamiltoniano menor. É... Quântico usa mensurações de curvas ao invés de é, calcular a determinante do jacobiano, do mapa jacobiano nesse contexto. Aqui vai para umas coisas técnicas de cálculo associado ao hamiltoniano, tá? Mas em si, o custo é menor para você fazer cálculos em relação à otimização de erros. Basicamente, o que você quer fazer aqui tem a ver também com gradient descent, né? Tem a ver com você resolver um problema de optimização. E a quântico também resolve isso de forma mais eficiente. O quântico tem a entropia de von Neumann, que é a entropia da função de probabilidade e densidade, que é uma matriz, vai ser o trace, de rho log rho, a gente já viu isso aqui em outras aulas. Só que na clássica, né, você vai ter a visão de entropia clássica, né, que é H de x, entropia de Shannon, né, de
PI log P. É que basicamente você tem aqui informação, né? Qualquer coisa. Só que essa informação ela é clássica, né? A diferença é que o fato dessa informação ser clássica muda tudo. Entende? Você nem pega o trace nesse caso, né? Porque você não precisa pegar os eigenvalues, que é os valores da diagonal aqui. Na, na entropia de Shannon. Entropia é basicamente você medir a informação do sistema ao longo do tempo. Dizem que é incerteza, mas enfim, é a quantidade de informação no sistema em relação e a complexidade do sistema. Mais informação, mais complexo, mais custoso computacionalmente. Então é uma forma diferente. Na quântica, a forma de mensuração de métrica nesse contexto informacional, né, é usado chamado de métrica de Booles, né? Não, perdão. É, a métrica de Booles. E a clássica, eles citam uma que eu não conheço, né, que é a Fisher-Hall. Eu conheço a métrica de Fisher, né? Tem várias versões que eu não conheço, né? Mas enfim, é uma métrica diferente sendo usada. Enfim, você tem. Ambos modelos eles fazem coisas diferentes. Eu acho que a coisa mais importante é que ele não precisa necessariamente de hiperparâmetros, gradient descent, em relação à optimização desse modelo quântico. E funcional, né? Tô dizendo que é. E ele tem um custo computacional menor. Não para todos os problemas, tá? Então, nesse modelo clássico, a indução corresponde a minimizar o erro de uma variável, perdão, uma variedade, né? Parametrizada. Manifold significa variedade, é uma variedade topológica chamada feed theta. Então, basicamente, você tem que achar as partes mais baixas de funções não convexas, né? Então, eu tenho aqui uma função. A IA, ela busca achar os global mínimas, né? Local mínima, na verdade, né? O global mínima é aqui, né? A parte mais baixa de todas. E eu quero achar partes locais, né? Que é chamada de local mínima. LM. É basicamente isso que ia ter que fazer. Em essência, IA, se você for resumir para um amigo, é achar as partes mais baixas de funções não convexas. Pensa numa montanha, né? A parte mais baixa tem ouro. Mas como você acha a parte mais baixa, né? Você tem que usar todo um aparo de aparelhos, tecnologia para medir isso aí. Parte geológica e tal, onde provavelmente tá. Então, enfim, para você achar mais ouro, né? E ter mais lucro no processo. Agora, na quântica, você tem uma relação de distância de entropia relativa e informação geométrica em termos clássicos pelo que é chamado de tamanho de Fisher, né? Que é uma métrica de mensuração de informação. Na parte clássica, enquanto na quântica é a mensuração de Bures, né? Então você tem. Você basicamente não precisa de gradient descent. Necessariamente da forma que a clássica usa, tá? Você usa um algoritmo de optimização diferente. Então isso aqui parece meio grande, né? Mas basicamente vai ter toda essa equação igual a soma. Esse W são os weights, né? Que são as sinapses artificiais. Associadas ao double norm, né? Desse preditor de parametrização. E aí você tem SI, que são seus estados, prescrição. E o que é recompensas. Aí você vai ter isso mais os parâmetros theta. São suas sinapses. Aqui na verdade W é o conjunto de sinapses e theta são as sinapses em si, artificiais do seu sistema, né? Da sua IA. E aí você vai ter o tamanho disso, que é L. Basicamente L normalmente é o tamanho é o length, né? O tamanho dessas sequências de dados, né? Vai ter P ao quadrado. T. Aqui é o Hamiltoniano, né? No caso, essa equação. 2mg. Então a questão é, para calcular a mesma coisa,
A quântica vai fazer diferença. Aqui é a versão clássica. Então você tem aqui uma soma dos sinapses artificiais, uma função de parametrização dessas sinapses artificiais que vai tentar melhorar ela, uma função de perda esse daqui. Função de perda, de erro, né? Vai tentar melhorar seu erro, bem sucedido ou não. Em relação a problemas, né? Nesse caso aqui, associado ao Hamiltoniano. Na versão quântica, né? Então a versão quântica tem essa. É, ele substitui a noção de predição de erro de uma forma diferente. Então você vai ter constante de Boltzmann aqui. E a temperatura, dado a entropia de um conjunto de dados, né? Empíricos aqui, P de D, associados a sistema de predição, né? Então é uma função de. Como é? É uma função de probabilidade de densidade em relação a o que você deve fazer, por exemplo. Associado ao que você já fez, né? Vou colocar aqui experiência, né? Esse aqui é o sistema de predição, né? Mas basicamente você tem a entropia, uma relação de distância de entropia relativa, que é essa equação aqui, para gerar isso aqui, né? Então, o que você quer entender? Eu quero que o sistema se atualize. Quero que ele pegue o que ele fez no passado e melhore suas ações. Numericamente, tem que maximizar as suas recompensas e minimizar seu erro. Tudo que é errado, ele tem que. Tudo que não permite que ele faça o seu objetivo da melhor forma é ser retirado. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, por isso que é usado como. É uma forma de entropia relativa, né? Não é entropia de von Neumann, né? Exatamente. Mas eu vou colocar aqui embaixo, né? Então, você pega o trace de uma das. Parte das funções de probabilidade e densidade e o logaritmo dessa mesma, menos da outra, para você ver a diferença, né? E aí você achar o erro. É uma função de erro, né? Basicamente uma função de erro. Só que usando computação quântica na prática. Aí, no geral, isso daqui vai ser diferente de zero se esses dados PD e pteira não comutam, né? Ou seja, eu não quero que pteira seja inferior a PD. Tem que melhorar, né? Tem que ser no mínimo maior ou igual, né? Eu quero que ele seja maior ou igual a PD em relação à eficiência, tá? Tô usando isso daqui exemplo. A eficiência em relação a maximizar a minha função de erro para eu achar meu erro. Eu quero que minha predição do que fazer seja superior ao que eu já fiz. Ou igual. Por exemplo, vamos supor que você está jogando tênis. Se você faz sempre a mesma coisa, não vai ter resultado diferente. Agora, se você faz algo diferente, você não quer ter um resultado pior. No processo de aprendizado, você pode acabar, por exemplo, vai jogar League of Legends. Vai com um campeão que você nunca jogou. Yasuo, por exemplo, que é mal difícil. Ser bom com o Yasuo mesmo. Tacar o Q, por exemplo, é difícil. Enfim. A questão é, quanto mais você joga, mais você vai ter que tentar novas técnicas que você mesmo vai querer da sua cabeça ou ver outros jogando pra usar. Pra você replicar depois. Mas nesse processo você vai ter muitos erros. E tirando os erros, obviamente o ser humano ele faz isso de forma bastante emotiva também. Bias, etc. Mas a questão é, no geral, você não quer fazer ações que continuamente são ruins, né? Então você tem que achar seu erro. E aí você tem que fazer ações às vezes randômicas, né? Por exemplo, eu sei que esse jogo aqui, fazer essa coisa não tá dando certo, então eu vou tentar algo totalmente diferente. Por exemplo, eu tava jogando Call of Duty, né? Tava indo pra um local de uma forma e não tava dando certo. Teve várias vezes. Até que uma hora eu falei, quer saber? Eu vou tentar ir pelo caminho totalmente diferente. E às vezes não deu certo também, mas enfim. A questão é não persistir no erro, né? Quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, né? Não persistir no mesmo erro duas vezes.
Então, essa noção de entropia relativa, né, em relação ao cálculo de erro desse sistema, é um contraste com a indução clássica de Solomonov, em que a sequência de dados é fixa. Então, isso permite aí uma noção diferente aí em relação ao custo computacional e a dinâmica de aprendizado. E até de cálculo de erro, né? Eu não entendi como isso é calculado de fato, né? Eu não sei se entropia relativa é suficiente para calcular o erro do sistema e funcionar bem. Porque é a primeira vez que eu vejo. Então, eu não sei se isso de fato funcionaria. Seria bom, melhor do que outro, né? A questão é, o negócio é melhor do que a versão clássica, né? Enfim, outra versão da clássica, né? Aqui se denota a configuração do agente, não uma variedade. O set de todos os valores instantâneos da mesma. Tem que ver em TC. Em que isso daqui é uma que é chamada de cotangent bundle. É, como eu posso desenhar isso aqui? Vou pegar uma imagem aqui. Cotangent bundle. Vou pegar uma imagem para eu expressar aqui. Vamos ver se eu consigo achar. Bom, basicamente vamos supor que eu tenho uma esfera, certo? Eu quero achar uma seção dessa esfera. Um espaço topológico. Quero achar uma seção. E eu tenho aqui as direções que eu posso mover isso daqui dimensionalmente, né? Então eu posso pra cá, posso pra cima. É tipo Blender, né? Já usou Blender? Pode ir pra vários lados. E você tem a noção da movimentação disso ao longo do tempo. Isso daqui é uma, banda cotangente, né? Ela é cotangente a um espaço topológico. Isso daqui é muito importante para teoria de aprendizado, tá? No cérebro e também para algoritmos de otimização, né? Basicamente, como que você, no espaço topológico, você quer achar as partes mais baixas de funções convexas, e tu pode representar isso tridimensionalmente, tu pode representar isso dessa forma. Obviamente não vai ser uma esfera, né? Vai ser tipo um negócio assim, né? Sei lá. Bastante relevo, né? Vou desenhar melhor aqui. E as partes mais altas, né? Enfim, eu desenhei totalmente porco, de forma esquisita, mas enfim. FA é um predicado booleano para evaluar essa questão. Mil é um pênalti, né? Para inconsistência com a cláusula A. Então, tem um F de alfa, né? Eu tenho mil que vai tentar ver se esse negócio está funcionando ou não. Então, é um sistema booleano de true ou falso, né? De verdadeiro ou falso. Então, na forma clássica, você tem esse sistema, a soma desses estados. Um sistema de predição aqui, alfa, de probabilidade de algo ter uma boa ação ou não. Nesse sistema. Você tem as variáveis aqui em relação a ele. Então, as proposições tipicamente comutam se elas forem distintas da configuração de variáveis ou não. Enfim, aí, a versão quântica, né? Como que a lógica é diferente, né? Vai ser diferente. Na mecânica quântica, proposições lógicas correspondem a projeções de operadores, que é esse π gigante de alfa, em subespaços, onde a proposição alfa é, entre aspas, verdadeira. Não é mais falso verdadeiro. É uma projeção probabilística. Então, de forma diferente de funções booleanas clássicas, né? Projeções não comutam, levando a diferenças lógicas de inferência. Então, por exemplo, você tem a soma, a função de probabilidade, aí você tem toda essa projeção calculada aqui, mas em si não é comutativo, né? Não é tipo uma coisa fixa que pode ser
verificada de forma perfeita, né? Então, eu não sei se isso seria um problema, na verdade, né? Talvez poderia ser um problema pra fazer um sistema como esse, né? Enfim. Recursão de si mesma, né? Eu não vou tentar dizer que isso seria bom, porque eu teria que provar que teorias como Parquet Theory são corretas, né? Consciência é feita por processos quânticos que eu não acredito no momento. É uma boa teoria, por sinal. Parquet Theory é uma excelente boa teoria. Do Roger Penrose e Stuart Hameroff, mas enfim. Recursão de si mesma, né? Aí você tem recursão, usando momentos de conjugados aqui. Não vou entrar em detalhes. Onde Q é STK em números naturais é uma corrente de Kahl-Stack, um momento conjugado. Aí você vai ter até um potencial harmônico que vai ser gerado aqui para calcular as coisas desse Hamiltoniano, né? Mas enfim, o que importa é o quântico que é diferente. Na versão quântica, é, isso representa todo o histórico computacional de superposição. Obviamente, em questão de memória, você teria que fazer isso aqui ser hierárquico, tá? Mas basicamente você vai ter o seu sistema unitário de tamanho L-1, os dados históricos do seu sistema e um relógio do seu sistema HC. Então, esse HC é seu relógio interno do sistema, é tempo, e aqui é seu histórico H. E com bases temporais aqui, em relação a tempo e quantidade. Então, você vai ter a soma, basicamente, do produto tensorial entre tudo que aconteceu ao longo do tempo do seu sistema, do histórico. Então, tudo que aconteceu ao longo do tempo e os dados. E basicamente é isso, né? Você tem uma forma de entender o seu histórico de dados e criar um sistema de cálculo de erro em relação a esses dados, né? Tem os dados e cálculo de erro em relação a esses dados. Onde esse T é um conjunto de passos computacionais. O T são operações unitárias. E esse histórico, né, dado por... Lembra muito aqueles papers que a gente leu do Leg Hutter, né? Dado com isso daqui, né? Você tem a soma, tamanho dessa função. Também muito importa, tá? Porque o custo computacional pode ser maior. Um produto tensorial. Tudo isso, né? Todo esse histórico. Parece mais, né? Todo esse histórico ao longo dos estados do sistema. Computações unitárias. Gente, o problema é como isso funciona, né? Eles, por exemplo, vão dizer que isso demonstra que dificuldades de automodificação, né? E autoinspecção, porque basicamente tu não consegue reaver essa função de erro. Porque, ok, eu calculei minha função de erro. Tá. Mas como que eu consigo calcular isso continuamente? Porque, vamos supor, tem A, por exemplo, que jogou Dota 2. Durante a partida, eles calculavam os gradientes várias vezes durante a partida. E você tinha lá a long short term memory, né? Fazendo memória de longo prazo, né? É, de forma interativa. Então você armazenava de forma hierárquica o que era importante para o personagem lá jogar Dota 2 bem. Eu, por sinal, só jogo LoL. Nunca joguei Dota. Agora, é, obviamente aquele algoritmo é clássico. A questão é como se faz isso na versão quântica, né? Como que se armazena esse estado? Porque é a noção, né? E, idealmente, tu quer fazer que todo esse processo seja de optimização seja quântico, né? Seja tudo com esse sistema apenas, sem o clássico. Seria o ideal. Que você quer até armazenar os históricos, né? Vamos supor que tivesse um HD que possui a capacidade de armazenar estados quânticos e uma memória RAM que pode
que é a sua memória ao vivo, entre aspas, né? Sua working memory do computador, que possa computar também essas- essa informação do que está sendo codificado ali no código em tempo real. Ambos não existem. Quantum RAM e Quantum HD. Vamos supor, eu tô colocando HD, mas não precisa ser HD o termo. A questão é, eu não consigo, por exemplo, o HD ele tem um processo magnético que ele consegue armazenar a informação num disco. O, obviamente essa informação é clássica. O que tá no meu HD é clássico. Tem lá meus jogos lá, tudo é clássico. Minha memória RAM que tô usando no meu momento, por exemplo, no meu browser, é basicamente tá usando memória randômica, chunks de memória, né? Blocos de memória na minha memória RAM, no caso. Para rodar os processos do Windows e tal. Idealmente, você quer fazer que esse processo, que esse algoritmo rode num sistema em que você tem uma memória RAM quântica e um HD de memória que não seja clássico. No geral, você tendo ambas as coisas seria melhor. Só que você não tem como armazenar no momento os estados quânticos e acessar eles novamente, porque eles se perdem. Por causa de decoerência, né? Então, eles decoerem, né? Decoerência é tipo ondas eletromagnéticas, Wi-Fi, ondas de rádio, todo tipo de coisa que interfere no armazenamento de estados quânticos, né? Então, decoerências são perturbações que afetam esses estados. Eles são muito sensíveis, né? Quando você está falando sobre computação, né? Tem que estar lá bonitinho os 0 e 11 e tal. Então, automodificação é difícil fazendo puramente de forma quântica, né? Teria que remensurar esses estados novamente. Você não tem como clonar esses estados. Se você pudesse clonar, né? Você clonava e tal. Mas tudo que você pode fazer é armazenar de forma clássica. Você armazena de forma clássica e é isso. Não é o ideal, né? Tem o sistema de atualização, né? Então, os supor que teiras são os sinapses artificiais treináveis, né? A um certo momento. E aqui é a massa efetiva delas. Aí você tem um sistema que é basicamente hamiltoniano, tá? Vai ser a equação básica do hamiltoniano. P de teira L, 2ml, M é massa. E o lagrangiano, né? Perdão, lagrangiano não. É a função de perda. Eu acho que anteriormente eu também confundi, né? Eu falei lagrangiano, é a função de perda também. Que é uma função de perda. Você calcular o seu erro, né? Aqui você calcula o erro. Tem uma constante lambda aqui para isso. Você tem a função de erro em relação ao problema que é o hamiltoniano, né? Ao cálculo disso aqui. É a forma de atualização do sistema. Então, na formulação quântica, o encode contínuo de parâmetros, o qubit discreto. O qubit é a forma de você mensurar as coisas 0 e 11 aqui. Cada parâmetro θL representa um valor esperado nesse contexto, né? E basicamente, chamado de statistical physics, né? Nessas portas lógicas, né? A, esse Pauli's operator é uma porta lógica em relação à forma que você faz computação nesse contexto, né? O algoritmo. Computação quântica é mais diferente do que na clássica. Totalmente diferente. Em relação aos spins de partículas, né? O controle em relação a esses operadores. É, e basicamente você tem essa forma de controle desses parâmetros ao longo do tempo. E você tem um algoritmo aqui para gerar esse controle com o fim de atualizar esse sistema, né? O dia, né? De certa forma. Então, esse Hamiltonian ele permite uma função clássica de perda, mesmo com interações quânticas, né? Ou seja, você tem uma função de erro no contexto quântico. O ground state, usando termos do modelo de Ising, corresponde a um parâmetro de configuração e blá blá blá. Basicamente é isso. É a parte do algoritmo, né?
Aí o registrador quântico tem uma policy de 2 qubits, né? Vai ser esse produto desses dois. E um, e um ponteiro, né? Para HM e o ambiente HE. Então, HM, HE. Tem H são as ações do sistema, né? Produto delas, sendo calculados nesse contexto. Você tem, por exemplo, a parte de cálculo de erros, parte de aprendizado. São esse Z aqui, X, são associados a portas lógicas, tá? Também. E aqui o canal de sensorial desse contexto, né? Associado ao ambiente. Então você tem o ambiente, tem ações que você quer performar, você quer calcular o erro das suas ações ao longo do tempo. Basicamente, essa é a lógica. E na parte clássica dos registradores, né? Eles precisam encodar e decodificar dados quânticos, né? Então, no fim, precisa da parte clássica, não tem como fugir. Não tem como armazenar isso no HD, numa memória RAM. Então você vai ter que ter a parte clássica, né? Agindo, que vai ser no fim interpretada em números reais. Então você tem a parte clássica aqui de cópia, de lógica da probabilística, e por fim a interpretação desses dados, né? Que é essa parte aqui. E aqui você tem o Hamiltoniano, enfim. É, todo o que a gente viu até agora é basicamente um resumo, tá? É basicamente uma questão teórica em relação à possibilidade de melhorar os modelos atuais cognitivos aí de inteligência artificial geral, usando computação quântica. No geral, não é algo que é tão vai mudar as coisas tão rápido, né? Mas eu creio que tem uma adendo importante, né? Eu posso fazer, eu tenho esse artigo aqui do Joseph Williams, que é o editor aqui. Ele vai dizer nesse artigo bem pequenininho, 4 páginas, né? Tá na descrição, ou aqui embaixo também o nome do artigo. É, probabilidade quântica e IMC, que é In-Memory Computing, ou computação em memória, na linguagem de computação neuromórfica, é o main register, né? Você tem a parte de memória junto com a parte de lógica, né? Diferente da computação de Weimer que separa, né? No cérebro é dito que normalmente a memória e a parte operacional lógica estão juntas ali, né? Essa lógica do main register. Já falei no canal. Nos primeiros vídeos do canal eu falei sobre computação neuromórfica. Dado isso, né? Isso eu achei interessante, né? Eu decidi falar um pouco sobre computação neuromórfica, né? É, questão que eu não sabia antes, tá? Da sala, né? Antes de preparar a sala. Existe computação neuromórfica quântica, cara. Aí chegou no nível que o negócio ficou louco, né? Porque eu já vi quanto blockchain, já vi é, todo tipo de coisa, mas agora eu não sabia que tinha computação neuromórfica quântica. Tem poucos artigos sobre isso, né? Eu não vou falar exatamente muito sobre computação neuromórfica aqui, que é um tema por si mesmo. A ideia é basicamente criar um hardware inspirado no cérebro. Então você tem toda a questão de é, ah, camadas profundas de IA tradicionais, só que em hardware. Então é diferente, né? Então você tem aqui a parte que é sinapses, aqui é da IBM, o chip da IBM, né? É o Loihi. Não, perdão. É o True North, né? O Loihi é da Intel. O IBM True North. Na verdade, perdão, esse aqui é o Loihi. Mas tem o da IBM que é o True North. Esse aqui é da Intel. E aí você tem aqui as sinapses. Pra quem não sabe, basicamente a sinapse, a fenda sináptica, né? É tipo uma bolsa, que é a sinapse em si. Tem lá os neurotransmissores. E aí tem a fenda sináptica que é o espaço entre sinapses, né? Então, uma bolsa aqui. Como desenha essa bolsa? Aí você tem a fenda, né? Às vezes tem coisa que vai para o outro lado, né? E é reciclado, né? Tem uma forma de reciclar também coisas que não vão para onde deveriam. E aí você tem os neuroreceptores, que eles ficam aqui nas pontinhas de ambos, né?
E eles, determinadas questões químicas, por exemplo, toma e tal, também questões hormonais, várias questões podem fazer eles ativarem em quantidade suficiente para certas coisas, como efeitos de dopaminérgicos e tal. Mas tem neurotransmissores que vão passados por essas bolsas, né? E vão passar de um lado pro outro. Só que você tem os dendritos, né? Que são os braços dos neurônios, e você tem várias morfologias de neurônios, né? Tem alguns que parecem tipo, uma cesta, parecem piramidais, enfim. E você tem comunicação entre eles acontecendo em subsistemas com bilhões deles ao mesmo tempo. Então são bilhões, não é um cada um. São bilhões que comunicam entre si e que usam neurotransmissores com base em comunicação entre si e funções específicas cerebrais na prática, né? Tem até implicações do comportamento. Os dendritos são os braços dos neurônios e os axons são. Os dendritos eles são bracinhos que se formam, né? Basicamente assim, né? Os axons são os. Eu acho que o axon seria o braço, né? E você tem camadas de mielina ao redor, né? E mielina não tem velocidade aí na transmissão de informação, é muito rápido. E basicamente você quer que tem informação saindo e entrando nos neurônios. Tem uma inspiração aí nesse contexto, né? Você tem um long term potentiation depression em relação a isso, que também é usado aqui. Enfim, é inspirado no cérebro. E tem esse paper, Quantum Neuromorphic Computing, né? Computação quântica neuromórfica, que vai falar um pouco sobre essa questão, né? Eu vou mostrar algumas imagens, né? Então você tem aqui a versão quântica, né? Você tem circuitos com base nas portas de Pauli. E aqui você tem sinapses digitais, que você basicamente gera no próprio hardware, né? Na própria parte eletrônica, para quem não sabe, depois do paper do Hodgkin Huxley, né, a gente descobriu com o estudo deles no axon de um polvo louco lá, que tem um axon enorme, que o cérebro funciona de forma eletrônica, né? Com base em fendas, em canais, na verdade, canais de íons, ligados por íons, sódio, potássio, eu creio que também tem de cálcio, e literalmente são soluções químicas que têm funções ali eletroquímicas que vão abrir ou não esses canais de íons que vão ter funções aí no cérebro, né? Então, o cérebro funciona de forma eletrônica e você tem como copiar isso. Vai para o que é chamado de computação neuromórfica. Por sinal, um tema muito difícil. Obviamente, teologia é o tema mais difícil que eu conheço, né? Teologia. Depois é computação neuromórfica e computação teórica. Não, perdão, neurociência teórica. Também é um tema difícil. Caramba. E aí agora a versão quântica, né? Então você tem circuitos parametrizados com osciladores dinâmicos. O hardware agora é diferente. Basicamente isso. Aí você tem que chamar de Quantum Annealer. Você pode ter um modelo aí de rotações de partículas de Ising, um set de qubits I. Aí você tem os operadores de Pauli agindo aqui nas rotações associadas a esse algoritmo. Basicamente, você pode fazer algoritmos usando isso. É uma forma de computação quântica, né? Tem várias. E no fim, isso gera esses algoritmos assim, né? Então você tem aqui uma computação unitária, tem as portas lógicas, né? Que vão ser usadas para fazer a computação aqui. Aqui no final você tem um mensuramento, né? Então, basicamente essa é a ideia. Aí, você tem um pouco desse sistema como funciona, né? Você tem chama de Quantum Reservoir, acho que é o termo em inglês. Eu já vou explicar direitinho, mas basicamente você tem aqui o input, tem os weights treináveis e o output. Só que a forma de treinar esses weights agora, você tá vendo aqui, tá usando qubits como base, né? Tá usando a computação quântica. Então eles vão se mudando entre si em hardware, obviamente se armazena de forma clássica. E treina isso continuamente de forma clássica no fim, né? Então você tem weights treináveis usando todo o contexto do hardware quântico. Ele vai dizer, né?
Basicamente, todas as bases de estados são nodes reservatórios, participam da computação dos estados. Então, basicamente é isso. E aí, qual que é a utilidade disso, né? É, teoricamente, ter uma vantagem de velocidade, né? Exponencial em relação a quando você usa somente dados clássicos. Então, essa velocidade pode ser obtida com algoritmos que lidam com o problema da noção de quântico para clássica. Questão de como você faz a transição de informação quântica para clássica. E por fim, tem essa é, materiais, né? Um termo muito interessante que vai para química, né? Porque não sabe, computação quântica e química, eles são casados, né? Não são nem namorados apenas, né? Então, química é extremamente importante para esse tema, né? Eles vão dizer, por exemplo, a maior parte das pesquisas sobre redes neurais e computação neuromórfica utiliza a tecnologia CMOS. No entanto, com o surgimento de um número crescente de aplicações, eles começaram a usar também uma abordagem para limitar o consumo de energia, consiste até no uso de placa de vídeo ou unidade de processamento de tensores para fazer coisas específicas, né? Em A, nesse contexto, né? E aí você tem um exemplo, né? Aqui é um exemplo de um neurônio, né? Uma imagem com os dendritos, etc. E aqui você tem um spike em relação ao complemento desses neurônios, né? E aqui você tem a noção de pré-spike e pós-spike sendo representada em hardware. Tem todo um contexto aqui químico que eu já vou citar em relação a como que esse sistema funciona, né? Como que é, na parte de hardware mais específica possível, no chip, né? Desse sistema, como que ele funciona. Só vou ver aqui rapidamente. Significado. Chemistry. Vamos ver aqui rapidamente. Depois eu vou pegar aqui. Ah, não, eu coloquei errado. E AU. Então, eu já vou indo pro. Ah, aqui já foi, né? Essa parte aqui, que esse TiAU, é a junção de titânio e ouro, né? Então, é uma liga de supermetal para condução aqui. Esse VO2 eu já vou falar, né? Então, por exemplo, modificando a concentração local de defeitos nesse contexto de insuladores, a gente pode ter como exemplo aqui, ó, uma coisa chamada cavidades, né? Nesse contexto específico de é, chamada de junções de Josephson, né? Então, na forma de você controlar os qubits, você tem o que é chamado de vacancy. E basicamente é onde você vai controlar esse qubit específico, né? E um exemplo é com niquelato de samário, né? Que é isso daqui. Com íons de luz, tais como hidrogênio, controlando essas vagas e dopando elas. Aqui eu tenho que pegar LaCO3. Vamos ver aqui. Dado com a alta mobilidade, e mobilidade muito importante nesse contexto, a distribuição de íons de luz, ou vagas de íon, né, é sensitivas a pulsos, né? Várias coisas ao redor do ambiente podem afetar esse experimento, é, permitindo controlabilidade de resistência nesse contexto. Esse LaCO3 é cobaltito de lantânio. Também é importante nesse contexto aqui, né? Então, você tem estruturas com elementos específicos que são importantes para controle de vagas de íons ali, nesse contexto. Aqui é com dióxido de vanádio, que é esse VO2, né? Você tem aqui a parte com VO2 na estrutura disso. E basicamente você tem a parte A aqui, uma transmissão de microscopia de elétrons, né? Mostrando aí a parte que tem essa seção com dióxido de vanádio. Então é extremamente importante nesse contexto, né? Lembrando que aqui é computação neuromórfica, tá? Especificamente.
computação neuromórfica. Usa bastante germânio também. Então, e outros específicos. Elementos químicos específicos. Aquele é germânio que eu... A gente vai dizer sobre magnetismo, né? Magnetismo também é extremamente importante nesse contexto. E é bem complexo, um pouco. Porque você vai para efeitos magnéticos associados à computação, à física quântica. Pra quem já leu o livro do Landau no tema, cara, é bem mais complexo. Quando você adiciona magnetismo com quântica, o negócio fica mais complexo. Bem mais complexo. Vai para várias questões associadas ao comportamento eletromagnético de diversos tipos de é, elementos nesse contexto. Então, mas enfim, não vou entrar nisso. Vai falar duas formas poderosas, né, para controlar a magnetização, que é extremamente importante aqui. São os torques de transferências de rotações, né? Rotações de partículas. Você quer controlar aí o comportamento dessas partículas em onda, né? Então, esses torques de transferência de rotação ocorrem em várias camadas de corrente, que vão passar por essas camadas magnéticas polarizadas e tal. E você quer controlar esse efeito magnético por certas funções, né? Esse torque, por exemplo, poderia mudar aí o estado de memória em memória RAM magnética, né? Magnetic Random Access Memory, né? Também liga para outras formas de oscilação. Então você vai para todo um contexto que envolve uma questão física bem mais complexa, né? É, e aí, aqui um exemplo, né? Tem aqui o controle da corrente, parte em azul, a leitura da corrente. Então você tem aqui junções magnéticas de túneis, em que você tem um túnel magnético padrão aqui na parte A, fixada com três camadas, perdão, com camadas livres de corrente. E na parte B, o túnel magnético da junção, um grande metal separando ambos, né? Então, bem interessante. Outro que é citado nesse artigo é o trióxido de vanádio, né? É esse V2O3, né? Ela aqui também como base nessa posição, né? Então aqui uma esquemática mostrando um insulador de transição híbrido de óxido ferromagnético, né? Então ferromagnético vai ser usado bastante aqui. E nanoconstrução de metal, né? O que importa é que você lembre desses componentes, porque esse negócio de materiais na computação quântica é muito interessante, cara. Você vê vários materiais específicos que são usados. E é muito importante porque a gente quer entender a parte de hardware, né? A gente não quer saber só a parte de software, a parte de superficial. A gente quer entender como que é o hardware mais específico possível. Por exemplo, quando você entende que é uma junção de Josephson, né? Que é uma coisa meio específica. É uma coisa, tipo, essencial. Sem isso não teria computação quântica. Então, é essencial para entender essas questões, né? A eletromagnética também é extremamente importante. Aqui é dióxido de titânio. TiO2 também é usado nessa parte. Então tem várias coisas específicas em relação à construção de um chip quântico. Nesse caso, é quântico neuromórfico. Então o negócio é mais difícil, porque agora você tem um sistema que a memória é conjunta, não é diferente. Então o hardware é diferente da computação quântica tradicional, né? Aqui é uma junção de Josephson, né, que é importante para fazer os algoritmos e as portalógicas corretamente aqui, o controle delas, né? Então, essa aqui, eu vou falar, né? Você tem geometrias diferentes, termais e geometrias paralelas que podem estender os spikes aí de treinamento nesse contexto, né? Tem todo o contexto termodinâmico eletrônico aqui, né? Então, aqui, por exemplo, são canais de ferromagnéticos. Por exemplo, você pode ter é, bem, acho que é ondas, né? Ou laser. Enfim, de hélio pode ser usado para escrever nesse ferromagnético. Dentro do filme, né? Paramagnético, que vai ser usado aqui para gerar essas oscilações que a gente vê nesses setinhos aqui, né? Aqui é a camada entre essas duas partes. Aqui são os osciladores, né? Sinal, essa questão de oscilação na física é muito complexa, principalmente quando vai para quântica.
É muito complexo. Muito, muito, muito. Mas é ideal, assim, é extremamente importante aqui na parte de hardware, né? E aí, basicamente, você tem em Lattice a formatação desse hardware. Tem o disco magnético e a forma que esse sistema vai ter em entrelaçamento entre esses sistemas. Então, aqui é um array, né? De discos magnéticos em azul, elogados em nanomagnéticos em laranja, né? Em que os nanomagnéticos campos vão prover um ambiente topológico que conecta os discos, né? Então tem toda uma questão eletromagnética importante aqui. Bom, foi bastante coisa. Curti bastante fazer essa aula, né? É. Eu tô pensando, assim, tem poucos artigos sobre acessíveis, principalmente, porque eu queria falar sobre outros, mas eu não consegui acessar nem usando o Sci-Hub. Pra quem conhece, conhece, né? Então, o ponto é que tem outras formas que podem ser usadas no futuro de avançar Strong AI. Esse é um tema que é pouco pesquisado comparado a outros, né? Cara, tem tanto artigo em A que é impossível se ler tudo. É tipo é um número nas últimas 2 décadas, principalmente na última década, absurdo de artigos. E só aumenta por causa que tá no hype. Então é tanto artigo que é impossível você ler tudo. Agora, em Strong AI, recente, tu vê pouca coisa. Então você não demora muito. Se você ler todos os artigos da JAG, né, que é o Journal of Artificial General Intelligence, que é o foco dessas aulas aqui, por exemplo, já leu bastante coisa do que é bom no tema. Porque realmente, focado especificamente em AGI, é realmente poucos artigos. Focado apenas nisso. Tem outros que vão para temas correlatos, mas tô falando focado apenas nisso. Tem artigos, mas não tantos, né? Quanto a gente queria, né? E é interessante que esse ambiente pode melhorar não só usando computação quântica para fazer as coisas ficarem mais rápidas, né? Tem uma coisa, fato, né? A computação quântica não resolve todos os problemas computacionais que existem. E alguns dizem que a mente nem é computável. Então, o máximo que ela poderia fazer, teoricamente, talvez, se isso for verdade, que eu não sei, né? Se é mente computável ou não. Eu tenho a minha opinião interna, né? É que provavelmente não. Eu acredito na alma e no espírito do ser humano e que eu creio que a parte inerente da consciência que a gente não tem acesso, que é difícil da gente simular. Se você for pro teorema de Rosen também, você também pode acreditar. O teorema de Rosen, se ele estiver correto, provavelmente não está, tá? Eu não necessariamente acredito no teorema de Rosen, tá? Diz que não tem como você simular organismos e tal. Mas se ele estiver correto também não vai. Esquece. Se o teorema de Rosen tá correto, esquece AGI no sentido de criar um sistema. Assim, nunca vai ser consciente que nem o ser humano ou como animais. Igual não. Vai ser teatralmente, no sentido que vai enganar alguém. Hoje em dia você já consegue enganar alguém no chat, que é uma pessoa. Só pode clicar que aquela IA é uma pessoa, mas não é. Com fotos, vídeos até. Agora, mas que você pode enganar uma pessoa não significa que aquele sistema é consciente. Você só enganou uma pessoa. É uma ilusão. É uma ilusão que talvez funcione, tenha propostas comerciais. Então, eu creio que seja possível no futuro ter um sistema robótico, por exemplo. Ele vai fazer funções, não que nem no filme, tá? Mas funções que tenham um propósito comercial útil. Agora não vai ser consciente, não vai ser que nem no filme lá que o próprio Pluto, né? Tem um agente investigador lá que ele realmente parece ser humano, a forma de pensar dele e tal, de agir, tem sonhos. É, nesse nível é impossível, na minha opinião, por questões teóricas em relação computano- computacionalmente, a ser possível computacionalmente, né? Humano. Nenhuma teoria da consciência está correta no momento. Não tem nenhuma teoria da consciência seja útil. Eu falei um pouco desse daí na última aula, né? Teoria da integração da informação, Archive Theory, Global Space Theory, todas são ruins. Então, na verdade, também não tem nenhuma teoria matemática que representa o cérebro de forma correta. Então, o que eu planejo, né? Se Deus permitir, eu vou fazer mais vídeos sobre
poderia, na verdade, fazer um curso no canal só sobre computação neuromórfica, né? Só sobre isso. Eu creio que deve ter artigo suficiente pra fazer um curso disso. Então, eu vou ver. Mas por enquanto, é isso.